gente! Hoje eu vou falar da minha experiência lendo O Gato que Amava Livros. Esse livro é aquele tipo de livro coração quentinho, tá, gente? Se você tá ali numa ressaca literária, ou então você não sabe muito bem o que você vai ler, lê esse livro. É muito bom. Eu acho que pra todos nós que somos leitores, esse livro é fofinho, mas ao mesmo tempo traz grandes pérolas pra gente refletir sobre a forma como a gente lê os nossos livros, e sobre a forma como a gente trata eles também, porque é muito importante. Aqui a gente vai conhecer o Rytaro. Ele é um menino que ele perdeu os pais e ele foi criado pelo avô. Esse avô tinha um sebo, né, uma livraria, e aí esse avô acabou falecendo há pouco tempo. Então é assim que a gente começa a história. A gente conhece o Rytaro e aí descobre que ele é um garoto recluso, que busca lá ficar na sua, que não gosta muito de ter que socializar e que não sabe muito bem ainda como lidar com a morte do seu avô, visto que foi ali uma pessoa muito marcante para a vida dele. Dentro disso, a gente vai ter o próprio sebo como um componente muito importante dessa história, já que era nesse lugar que o Rytaro acabava passando a maior parte das tardes junto com o avô. O tempo passa, né, mais ou menos ali uns 3 dias após a morte do avô desse menino, e a gente vai conhecer um gatinho que surge do nada nessa loja e dá aquela catucada no Rytaro e fala: menino, tem uma coisa aqui que eu preciso que você me ajude a resolver. Vem comigo. E essa coisa aí, que ele vai chamar de labirinto, tem a ver com livros. Todos esses labirintos têm a ver com livros. E é aí que o livro se torna complexo. Não porque ele é difícil, mas porque ele vai fazer a gente pensar sobre nós leitores. Eu diria que é um livro sobre os leitores. Nesse primeiro a gente vai conhecer ali, né, um cenário onde vai fazer a gente pensar sobre a forma como a gente lidar com o livro físico. Se a gente tem esses livros aqui só por ter e para deixar só na estante, bonitinho. Se a gente realmente gosta das histórias que a gente lê e se a gente se relaciona com uma intensidade grande, realmente, a ponto de ter esses exemplares na estante. Ou se a gente só põe ali na estante para ficar bonito. Depois a gente vai ter outro labirinto e mais outro labirinto, e todos esses vão discutir a forma como nós e a própria empresa, eu não sei, a indústria, digamos assim, dos livros, lidar. Se é de uma forma saudável, se a gente consome livros e se esse consumir significa que a gente acaba perdendo esse lado artístico mesmo da literatura, né, que tem esse impacto emocional. Então o livro ele é muito rico por causa disso. E, em paralelo, a gente acompanha a história do Rytaro, que vai mudar ali, que vai evoluir, que vai ver que o amor dele por livros é muito maior do que ele esperava. Dentro da história do Rytaro, a gente também vai conhecer a Sayo. Eu acho que é assim que fala o nome dela, que é uma colega ali de escola dele, em que ele achava que assim, ela só tava indo procurar ele porque ele era o menino que perdeu o avô. Só que aí eles acabam desenvolvendo uma grande amizade. Esse livro aí, ele deixa bem aberto essa questão aí do relacionamento deles, a gente não sabe o que acontece no final, mas eu acho que, de qualquer forma, a amizade deles é muito interessante. Eu gosto muito do Rytaro porque ele tem esse ar meio melancólico e realmente, né, ele tem motivos pra ter, mas ao mesmo tempo ele também tem uma sensibilidade muito grande sobre os livros, sobre a literatura, sobre essa loja que ele foi criado, né, então, dentro dela. Então, eu gosto dessa voz que o Rytaro tem para os livros, mas quando ele vai lidar com as pessoas, é como se ele virasse uma chavinha e o jeito dele mudasse totalmente. Eu acho que todo mundo que é leitor em algum momento entende isso, né? Essa vontade de falar sobre livros, essa empolgação de falar sobre livros, mas de repente sobre outros assuntos a gente já é meio calado, é mais na nossa, porque não interessa tanto. Eu gosto da mensagem final, que pra mim não é isso, não pode nem ser considerado um spoiler, porque eu acho que se você é um leitor, você já tem isso em mente, que é ensinar ou relembrar pra gente que, no fundo, os livros, eles são importantes porque eles ensinam pra gente empatia. Eles ensinam olhar pra história dos outros. Tem determinados momentos que eles vão discutir ali também essa questão de o quanto que às vezes o leitor não usa a história do outro pra se isolar da própria vida. Esse é um ponto que eu confesso que bateu fundo, porque, como diria Fernando Pessoa, né, a melhor forma de ignorar a vida é lendo. Mas, quando eu li essa parte do livro, eu já lembrei logo dessa frase do Fernando Pessoa, porque foi impossível não linkar. Mas eu acho que é uma reflexão muito necessária, né, pensar o quanto que os livros que a gente lê, eles ainda estão na gente, o quanto que a gente carrega desses livros. Todas essas são reflexões que vão ser proporcionadas por esse livro, por isso que eu tô indicando aqui. Gente, ele é um livro
curto, então não tem muito o que eu falar sem que eu dê spoiler, sabe? Mas eu só posso dizer que é um livro legal pra se ler nessa época, porque é um livro que se passa aí nas vésperas do Natal. Então eu acho que super vale a pena. É um livrinho curto, é um livrinho fofo, tem aquela vibe ali, aquela cozy, né? Acho que assim fala, vibe. Então é super fofinho, super indico. E é isso, eu espero que vocês gostem. Pra mim, é um livro 4 estrelas. E aí agora eu vou entrar nessa parte da justificativa, também sem spoiler. Então, o que acontece nesse livro? O final dele, pra mim, termina muito em aberto. E em geral eu não tenho problema com esse final que é mais aberto nos livros ou nos filmes. A questão é que aqui acaba com uma coisa que eu fiquei, gente, faz sentido ou de repente é só a cultura que é diferente? No final desse livro, o personagem principal, ele continua vivendo a vida dele. Só que ele meio que continua vivendo sozinho. Tipo, ele é um adolescente, né? Ele tem, sei lá, 16, 17 anos e ele continua vivendo sozinho e só ligando pra tia que fica com a tutela dele pra avisar que tá vivo. Eu não entendi isso, ok? Isso é legal? Eu não gostei tanto desse final. Eu acho que eu gostaria mais se tivesse sido trabalhado ali com mais detalhe esse final. Eu diria que esse livro pode ser categorizado ali como, de repente, um realismo mágico. Talvez. Mas eu não sei. Esse final me incomodou um pouquinho. Eu queria que tivesse sido mais fechado em relação a isso. Sei lá, se de repente a tia dele fosse morar ali junto com ele e continuasse o legado da loja e de repente até desse um gás maior, né? E aumentasse ali a relevância da loja para essa comunidade. Eu acho que pra mim teria feito mais sentido. Isso me fez tirar 1 estrela. Mas fora isso, é um livro que eu continuo indicando. Eu acho que é um livro que é feito para leitores e que todos nós, assim, vamos nos pegar refletindo sobre coisas que fazem muito sentido nesse universo aí dos livros, da literatura, da palavra escrita. Então é isso, gente. Eu espero que se vocês forem ler, vocês gostem. Deixa um like aqui pra saber que eu tô indo no caminho certo, que vocês estão gostando do conteúdo. Se vocês tiverem dicas, deixem aqui embaixo nos comentários. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!